Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vou estar com vocês hoje na aula 62. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento é reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. O detalhamento é poema. Leitura e interpretação, recursos expressivos sonoros, semânticos, gráficos espaciais, imagens e relação com o tempo verbal. Bora para a nossa aula? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre poema, poesia. O que é um poema, né? Então, nós vamos pensar. Vocês já ouviram falar? Sabe o que é um poema? De que forma é feito um poema? Qual é o objetivo de se fazer um poema? Poxa, são tantas perguntas, né? Vamos começar vendo logo um VT. Os poemas, em tempos antigos, eram textos escritos para serem acompanhados por acompanhamento musical executado por um instrumento de cordas chamado lira. Por isso dizemos que os poemas pertencem ao gênero literário lírico. Assim, em tempos atuais, sempre que falamos em poemas, buscamos observar também elementos que traduzam musicalidade. A voz que fala nos poemas é chamada de eu lírico ou eu poético. Um poema pode falar sobre os assuntos mais diversos e, em geral, apresenta as impressões e emoções do eu lírico. Muito bem, então vocês já tiveram uma ideia do que seja um poema, né? Então, ele foi introduzido aí na literatura para ser acompanhado com instrumento musical chamado lira. Por isso ele pertence ao tipo de texto lírico, ao gênero lírico. Então, quando nós vamos ler um poema, vamos declamar um poema, porque nós não lemos um poema, nós declamamos um poema. Por quê? Porque tem que haver muita emoção. O poema, o objetivo dele não é só entreter, é dar emoção, é trazer a emoção do eu lírico. E muitas vezes também fazer denúncias, como vocês vão estudar lá na frente, daqui a alguns anos, sobre poema, tá? Então, o poema ele tem uma certa musicalidade. Quando nós vamos declamar um poema, nós percebemos que tem rimas. É a beleza da estrutura do texto. Então, poema é uma obra de arte, é trabalhar com as palavras para expressar a emoção. Vamos ver um poema. Um poema com tema sobre a natureza. Olha aí que beleza esse poema da Astrid Cabral. Ritual. Todas as tardes, rego as plantas de casa. Peço perdão às árvores pelo papel e em que planto palavras de pedra regadas de pranto. Quanta coisa ela quis dizer aí, não é? Então, é um poema que ela trouxe a emoção dela. Como nós podemos perceber essa emoção? O que ela está fazendo? Então, nós podemos perceber que nesse poema Ritual, devemos observar. Temos várias observações aí para fazer a respeito desse poema. A Astrid Cabral é a autora do poema, mas quem fala no texto, como vocês já ouviram antes, é o eu lírico. O eu lírico aí. O sujeito lírico está no seu espaço doméstico, viu? Ela está num espaço doméstico, o que ela está fazendo? Regando as plantas. Então, o termo ritual pode ser interpretado como um hábito. Ritual pode ser um sinônimo de hábito. Algo que faz parte de uma rotina, ou como uma cerimônia religiosa, mágica. Os dois sentidos parecem propositais, né? Então, continuando. Então, esse texto, ele traz muita informação para nós, né? Por escrever livros de poesia impressos em papel, o eu lírico se sente culpado
Quando ela está falando, o eu lírico está falando no poema, ele diz que já pede perdão, né? Então ele se sente culpado por contribuir para que mais árvores sejam abatidas. Com que propósito? Por que ela fala isso? Porque ela usa papel para escrever. E o papel é feito a partir de árvores, determinados tipos de árvores, né? Aí então ela pede perdão. Embora seja uma composição muito curta, contém uma grande mensagem. Precisamos ter consciência sobre a preservação do ambiente. Volta o poema, por favor. Então, voltando vendo esse poema, nós podemos vê-lo com mais abrangência. Podemos pensar um pouco mais sobre ele, né? Então, olha aí, ritual. Todas as tardes, rego as plantas de casa. Então, ela tem esse hábito de todas as tardes regar as plantas da casa, né? Peço perdão às árvores pelo papel em que planto palavras de pedras regadas de pranto. O que ela quis dizer? Ela escreve no papel coisas que machucam o coração dela, por isso ela chora, regadas de pranto. Então, nós podemos entender melhor o eu lírico aí, né? Então, vai nos ajudar a entender e vai nos ajudar a aprender a respeitar o meio ambiente, não é verdade? Então, seguindo em frente, nós temos continuação, vamos ver um outro poema. Esse outro poema que nós vamos ver, ele é muito interessante porque ele é aqui, do norte, né? É um poema sobre os costumes alimentares daqui do norte. É a receita de tacacá. Vocês conhecem? Já experimentaram tacacá? Gostam de tacacá? Então, vamos ler um pouco sobre esse poema. Olha a receita. Esse texto é muito interessante. Além de ser um poema, ele te ensina como fazer um tacacá, caso você não saiba. Olha aí. Ponha numa cuia açu ou numa cuia mirim, burnida de cumatê, camarões secos com casca, folhas de jambu cozido e goma de tapioca. Sirva fervendo, pelando o caldo de tucupi. Depois, tempere a seu gosto. Um pouco de sal, pimenta malagueta ou murupi. Quem beber mais de 3 cuias, bebe fogo de velório. Se você gostar, me espere na esquina do purgatório. Quem escreveu esse texto? Luiz Bacelar. É um poeta aqui da região norte também. Vocês perceberam que ele trabalhou as rimas, ele trabalhou as palavras. Poema é uma obra de arte. É pegar uma palavra e trabalhar essa palavra, dar novos sentidos a essa palavra. E é isso que o poeta faz quando escreve um texto como um poema. Então, o eu lírico, ele vai trazer para o seu leitor, para quem está lendo o texto, as emoções que ele está sentindo. E no caso desse poema do tacacá, a receita de tacacá, nós podemos observar o seguinte, olha aí. O poema ensina o leitor a fazer tacacá, uma refeição típica da região amazônica. Está cheio de regionalismos, né? Dentro dessa receita. Com humor, o sujeito também avisa que a iguaria é muito picante e não deve ser consumida em excesso. Então, ele fala lá no final, né, que não pode comer demais. Trata-se de uma composição incomum, pois segue a estrutura de uma receita culinária. Parece ser uma homenagem à gastronomia e aos costumes da região. Então, como nós pudemos ver, esse poema é um poema, é uma obra de arte, mas também é uma receita culinária, tá? Que vai ensinar a fazer o tacacá. Vocês gostam de tacacá? Vocês tomam tacacá? Tem hábito? É muito comum aqui no norte, né? Então, vamos continuar e vendo um VT. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde, e pousam no livro que leis. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Muito bem, define um pouco a respeito de poema, né? Então, quando o eu lírico diz que os poemas são pássaros, então dá uma ideia de que a nossa emoção, ela vai viajar. Tanto é que quando nós lemos um poema ou lemos uma história, nós viajamos, nós visualizamos, nós sentimos emoção. Então, a nossa imaginação, ela voa. Então, o poema também. Poema são pássaros, né? Então, são pássaros que chegam e não se sabe de onde vêm, né? Ninguém sabe de onde vem. E pousam no livro que nós lemos, né? Que tu lês. Então, quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Vocês sabem o que é alçapão? Alguém de menino aí já caçou passarinho? É? Então, alçapão é uma peça que a gente faz com gravetos e deixa com alguma comidinha, e o passarinho, quando vem, vai comer a comidinha, você puxa e ele fica preso. Então, alçapão é uma forma, uma armadilha para pegar pássaros. Tá muito comum no interior. Não sei no interior, no Paraná é muito comum. Agora aqui eu não sei se é muito comum, alçapão. Então, o poema, ele cria asas. A imaginação voa. E ele vem pousar nos livros. E quando você fecha o livro, eles alçam voo, eles escapam, eles vão embora. Eles não têm pouso, nem porto. Então, eles não têm onde pousar. Ele vai voar, ele vai viajar. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Vocês já viram aquelas pessoas nas praças dando comidinha, dando pipoca, às vezes, para os pássaros? Já viram alguma imagem assim? Então, justamente, o poema é como esses pássaros que pousam, comem do que lhe dão as mãos e continua e parte. Ele não tem um lugar certo para ficar. E olhas, então, as tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O que nós podemos entender desse espaço, desse pedaço de texto, desse trecho de texto? Então, quando o pássaro voa, você se sente vazio, né? Mas é interessante saber que o poema precisa, o que esse pássaro precisa, já está dentro de nós. Então, o que dá para entender desse texto é que dentro de nós já há essa inspiração. Dentro de nós já há esse desejo de externar nossa emoção, nossa alegria, nossa tristeza. Já nós somos predispostos a externar. Então, quando nós externamos nossas emoções, nós gostamos de fazê-lo com rimas. E quando nós fazemos com rimas, nós estamos fazendo poema. Agora, você sabe qual é a diferença entre poema e poesia? Tem uma diferença. Pense aí um pouquinho. O que é poema? O que é poesia? Poema são as palavras organizadas com rimas, com versos, com estrofes, escrita no centro da folha, da página. Ela é centralizada, por isso que é escrita em versos. Ser escrito em versos significa que está sendo escrito no centro da página. Então, poema é a parte física do texto, certo? E a poesia, o que é?
A poesia é o fato de haver beleza ou não. Quando eu leio um texto, seja ele poema, seja um conto, um romance, se aquele texto me emociona, se eu sentir uma emoção, eu vou dizer que tem poesia. Porque a poesia é a subjetividade do poema. Então, é a emoção que o eu lírico vai transmitir naquelas palavras que ele colocou, que ele escreveu, que ele rimou. Então, o poema é a parte física do texto e a poesia é a beleza do texto. Se tem beleza o texto, se ele me emociona, tem poesia. Mas se ele não me emociona, se não tem beleza, ele não tem poesia. Então, aí é que reside a questão do talento. Então, um poeta, aquela pessoa que é muito emotiva, que ela consegue transmitir em palavras as suas emoções, ele tem um talento e ele vai colocar essa emoção no texto. E aí ele vai ter poesia. Então, essa é a diferença entre poema e poesia. O poema, para ele ser enquadrado nesse tipo de texto, ele precisa ser escrito em versos, ele precisa ter musicalidade, como foi dito no início da aula. Essa musicalidade, ela vem de várias fontes. Essas fontes de musicalidade nós podemos encontrar quando as palavras fogem do sentido literal. Então, quando nós começamos a estudar, lá no primeiro ano, segundo ano, nós começamos a aprender o significado das palavras, não foi? Então, o significado das palavras que estão lá no dicionário. Então, o sentido da palavra real está lá no dicionário, é o sentido literal da palavra. Eu sei o que é mesa, eu sei o que é cadeira, eu sei o que é janela, eu sei o que é caderno. Isto é um sentido literal da palavra, certo? Mas quando nós vamos começar a falar de emoções, falar de poema, nós começamos a usar as palavras e dar um novo sentido às palavras. Então, essas palavras, elas vão assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto no qual elas estiverem inseridas. Por exemplo, vamos ver ali no texto. Sentido literal. Os poemas são textos escritos em versos, certo? Então, nós aprendemos no texto que poemas são escritos em versos. Isso é o sentido literal. É o sentido que nós aprendemos lá na escola. Tá bom? Agora, olha o sentido figurado. Os poemas são pássaros. Vocês perceberam que fugiu do sentido literal da palavra? O que é um poema? Texto escrito em verso. Não foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco? Sim. Mas, no sentido figurado, quando nós estamos começando a trabalhar com as emoções, nós vamos usar novos sentidos para as palavras. Então, os poemas são pássaros. Eu comparo o poema com pássaros. Por que eu comparo o poema com pássaros? Porque os pássaros voam. E que ideia essa me dá de comparar poema com pássaro? Se os pássaros voam e os poemas estão sendo comparados aos pássaros, é porque realmente pássaros voam e quando eu estou escrevendo um poema, a minha imaginação também voa. Então, a minha imaginação. A minha imaginação voa. Então, eu penso, eu fantasio, eu vou enfeitar o meu poema, eu vou trazer para o meu poema palavras que descrevem o que eu estou sentindo. Então, quando eu digo que os poemas são pássaros, porque eles voam, a minha imaginação é que voa. Então,
nós vamos encontrar isso lá que chama-se metáfora. O que é uma metáfora? Olha aí, quando eu digo que um poema é um pássaro, eu digo que o poema é um pássaro, eu estou usando uma metáfora. Então, o poema é um pássaro. Eu afirmo que é um pássaro. Estou fazendo uma comparação, certo? A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, tá? Sem que haja uma relação real, certo? Então, poema com pássaro não existe uma relação real, mas me leva a pensar e a entender que os pássaros voam. A minha mente, quando eu vou escrever um poema, a minha mente voa também, né? Em virtude da circunstância de que o nosso espírito, olha aí, a nossa emoção, o nosso lado espiritual, associa, tá? E depreende entre elas certas semelhanças. Qual a semelhança que há entre o poema e o pássaro? O pássaro voa. A minha imaginação, ao escrever um poema, a minha imaginação também voa. Olha exemplo. Seus olhos são estrelas brilhantes. Então, eu estou fazendo uma comparação. Seus olhos são estrelas brilhantes. Por que há essa comparação? Como são os seus olhos para que eu faça essa comparação com estrelas brilhantes? Estou fazendo uma comparação em virtude de uma circunstância que há entre as duas, entre os olhos e as estrelas. Seus olhos brilham, né? Como as estrelas. Então, aqui eu faço uma comparação entre as estrelas brilhantes e os seus olhos, porque eles brilham, eles são lindos. Percebem essa metáfora? Em seu peito bate uma pedra. Olha aí, em seu peito bate uma pedra. O que ele quis dizer? Olha, dá uma série de interpretações aí, né, pessoal? Que interpretação eu posso fazer aqui? Em seu peito. O que bate em nosso peito, pessoal? Primeira coisa, pensa aí. O que bate no seu peito? O coração, não é? No meu também. Então, no nosso peito bate coração. Mas por que o autor disse que no teu peito bate uma pedra? O que vocês podem imaginar a respeito disso? O que vai dar para entender a respeito disso? No teu peito, em teu peito, bate uma pedra. Eu posso imaginar que essa pessoa é uma pessoa não muito bem vista por quem está fazendo essa comparação, né? Então, quando uma pessoa diz que no seu peito bate uma pedra, ela está querendo dizer o quê? Que você pode ser uma pessoa fria, uma pessoa, vamos pensar, uma pessoa egoísta, o que mais? Uma pessoa que bate o coração é uma pedra, uma pessoa egoísta, uma pessoa fria, uma pessoa que não tem amor. Não tem amor, né? Então, eu posso entender isso. Em seu peito bate uma pedra. Quer dizer, você é fria, você não entende as pessoas, você não tem sentimento pelas pessoas, né? É uma pessoa egoísta, não tem amor, é uma pessoa que não tem empatia pelas outras. O que é uma pessoa que tem empatia? Uma pessoa que tem empatia é uma pessoa que consegue olhar para a outra
e entender se ela está triste, se ela está feliz, tenta ajudar. Isso é uma pessoa que tem empatia. Então, quando eu digo, em seu peito bate uma pedra, eu posso estar tentando te dizer tudo isso, que você é uma pessoa fria, sem sentimentos, que não se importa com o outro, né? Então, podemos perceber que a metáfora é feita dessa forma. Então, existe metáfora quando há uma comparação, e essa comparação ela é implícita. Por que implícita? Porque não aparece a palavra como. Se eu disser para você, você é como o sol em minha vida, estou fazendo uma comparação aberta, não estou? Explícita, aberta. Então eu digo, você é como o sol em minha vida. Isto é comparação. Agora, se eu afirmar, você é o sol da minha vida. Perceberam? Eu afirmo categoricamente, você é o sol da minha vida. É uma comparação? É uma comparação, mas ela é implícita, porque não aparece a palavra como. Então, isto é uma metáfora. A metáfora, ela vai fazer essa comparação de forma categórica, afirmativa, sem o conectivo como. Certo? Então, metáfora é uma das ferramentas que um poeta usa para trazer para o seu leitor, para trazer para o seu interlocutor, para quem está lendo o seu texto, trazer toda a emoção que ele está sentindo no momento que ele está escrevendo. Então, metáfora é uma figura de linguagem. Então, as palavras tomam novos sentidos para expressar o sentimento do eu lírico, certo? Então, poema tem toda essa gama de significados. O poema, o objetivo dele é trazer a emoção do eu lírico para quem está lendo. O poema, ele tem rimas. Vocês viram nos finais de versos que as palavras têm rimas, né? Então, as rimas são muito comuns nos poemas. Mas também poemas atuais, poemas modernos, não têm a necessidade de todos os versos ter rimas, tá bom? Os poemas mais recentes, mais modernos, não têm tanta rima como os poemas de antigamente, tá bom? São poemas que falam de amor, falam de emoção, mas não tem tanta preocupação nessa forma fixa, nessa preocupação em rimar as palavras. O poema atual está mais preocupado em trazer a emoção do que realmente se preocupar com a forma do poema. O poema, ele traz não só a metáfora, vai trazer vários tipos de figuras de linguagem. O poema, ele vai trazer palavras com novos sentidos de acordo com a intenção do poeta, com a intenção do eu lírico de trazer essa emoção para o seu receptor ou o seu leitor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.